Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Matheus, você está no canal Matheus Brolo 3D. E eu sei que eu demorei a postar vídeo, né? Graças a Deus, né? Aconteceu muita coisa e eu não consegui editar o vídeo, cara, do unboxing, né? Como eu falei pra vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, que vai ser um vídeo de forma mais rápida, mais direta. E depois eu lanço o vídeo do unboxing, tá bom? Porque eu tô ansioso pra postar isso aqui pra vocês. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Eu vou postar dicas de impressão 3D aqui, vou falar sobre ter uma loja de impressão 3D, a gente vai falar de impressão 3D. E, sinceramente, eu não imaginava que eu já ia começar a vender assim que eu conseguisse colocar a impressora funcionar, ou se eu conseguisse começar a mostrar as coisas para as pessoas que eu tô imprimindo, né? Então, assim, eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo longo, mas eu quero que vocês entendam tudo que tá acontecendo, tá? Então, como prometido, e eu falei para vocês, eu vou mostrar agora como que tá o meu espaço aqui. Aí, ó. Lembra que eu comentei com vocês de que a gente teria aquela mesa em L, teríamos o LED. As prateleiras eu não coloquei ainda, mas eu vou colocá-las depois, justamente que eu preciso comprar mão francesa. Mas agora a gente já tem tudo aqui do jeito que a gente queria, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vou falar para vocês aqui o que eu fiz e o que a gente vai fazer, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu tô utilizando, os filamentos que eu comprei, o que eu já vendi, o que eu já fiz. Cara, tem muita coisa bacana para falar para vocês. O meu celular, ele tá acabando a bateria, né? Então, qualquer coisa, se ele acabar a bateria aqui por agora, eu só vou dar um cortezinho e a gente volta logo mais, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Mesa em L, tá? Essa mesa aqui, ela tem 2,50 por 2,10 por 80 de profundidade por 15 milímetros de espessura, tá bom? É um MDF. Aqui a gente tem uma mão francesa, outra mão francesa, outra mão francesa ali no canto. E aqui a gente não tem mão francesa e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu coloquei aqui as mãos francesas, mas a gente sabe que a Bambu Lab, ela treme bastante, tá? Então não ficou suficiente colocar só a mão francesa. E graças a Deus eu tinha esse armarinho aqui e eu coloquei esse armarinho embaixo e ele ficou perfeito. Foi muito bom porque eu não coloquei o armarinho primeiro e depois a mesa e parafusei a mão francesa. Eu parafusei a mão francesa e o armarinho coube aqui embaixo perfeitamente, galera. Então esse armarinho, ele serve para eu guardar as coisas da impressora, né? E já vou mostrar para vocês. Aqui eu só coloquei uma madeirinha aqui, só para dar uma firmeza maior. Depois eu vou fazer um acabamento nessa madeira e vou cortar ela, né? Essa de baixo aqui, tá? Eu vou cortar ela aqui assim, ó, para poder dar um acabamento e não ficar parecendo essa parte feia, porque essa parte feia era resto do que sobrou no corte da chapa de MDF dessa madeira da bancada, tá bom? Aqui eu ia fazer a mesma coisa que aqui, só que, obviamente, não ia ficar bom, por questão dela ficar balançando, e isso aqui tudo é muito pesado. Então o que eu fiz, cara? Mantive a mesa que eu tinha aqui e botei a chapa por cima. Só, não preguei, não fiz nada, ela está por cima, tá bom? Aqui deu o acabamento certinho também, né? Coloquei a fita de LED, como vocês podem ver, que eu tinha comentado com vocês a respeito disso, de que eu ia colocar uma fita de LED. E essa fita de LED, ela não veio com uma cola boa, ela veio na realidade com uma presilhazinha, né? Mas a presilha e nada é a mesma coisa. Então o que a gente fez? Na realidade um amigo meu fez, né? Ele projetou para mim, ó, essa presilhazinha da fita de LED. Tá vendo aí? Olha lá como é que é. Coloca a fita aqui, ó, e já era. E aí eu fiz 9 e coloquei em volta da mesa. Eu ainda preciso fazer mais um pouquinho, porque a fita é pesada. Então vocês podem ver que ali tá caindo um pouquinho, ó. Mas ficou muito bom. Tá vendo como ficou? Ficou muito bom, tá? Então assim, como eu falei pra vocês, cara, muita coisa aconteceu. Graças a Deus eu tô vendendo bastante. Eu confesso pra vocês que eu basicamente já fiz o valor da parcela da impressora, tá? Eu parcelei essa impressora aqui, tá? E quando eu falo que eu fiz o valor da parcela, é porque realmente eu acho que eu já fiz. Eu não parei ainda para somar tudo, mas eu acho que eu fiz. Só que a gente sabe que na impressão 3D, você não... Ah, eu ganhei, vamos supor, ganhei R$500, botei no bolso. Isso nunca vai acontecer, né? Pelo menos por enquanto. Obviamente isso vai acontecer futuramente. Mas por enquanto isso não vai acontecer, porque a gente precisa comprar insumo, a gente precisa comprar material, a gente precisa comprar ferramenta, a gente precisa comprar muita coisa. Então até realmente de fato isso entrar no bolso, demora um pouquinho, né? Então assim, tudo que eu ganhei até agora foi para reinvestir, para comprar filamentos, comprar cores de filamento, comprar insumos para a gente poder
ter mais flexibilidade no que imprimir. Então, se a pessoa me pede, Matheus, eu quero um negócio para minha filha, um negócio rosa para minha filha. Se eu não tiver um filamento rosa, infelizmente o cliente não vai fechar, um exemplo. Mas dessa forma que eu estou fazendo, de reinvestir, ele vai falar, pô, beleza, dá para fazer, vamos fazer então o que você quer rosa, né? Então a gente precisa estar reinvestindo, tá? Então, vou falar aqui, vou passando assim, tá? Depois vou pro computador, tá bom? Então vamos lá, galera, ó. Uma das primeiras coisas que eu imprimi foi esse pandinha, tá? Em tricô, olha a qualidade disso daqui. Olha só, galera. Falando em qualidade, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá? Falando em qualidade, eu sou uma pessoa que, por enquanto, como vocês sabem, eu sou novato na impressão 3D. Só que eu consumo muito conteúdo. Eu vejo muita videoaula, eu pesquiso sobre como melhorar a qualidade, sobre como imprimir de uma forma melhor, como economizar filamento. Eu pesquiso muito. Então, o pouco tempo que eu tenho de impressão 3D, eu já descobri coisas ali que estão me ajudando demais no dia a dia. Então, principalmente em relação a tempo, porque a gente sabe que um dos calcanhares de Aquiles da impressora 3D é o tempo de impressão, né? Então, assim, eu vou trazer dicas pra caramba pra vocês aqui em relação a isso, em relação a como melhorar a qualidade de vocês, como não perder filamento, como calibrar o filamento da forma correta, porque as minhas impressões, do jeito que eu tô fazendo aqui, cara, vocês vão ver ali, tá saindo perfeita, tá muito boa mesmo. Então, são pequenas alterações que a gente faz dentro do fatiador, que isso ajuda muito para você poder ter uma impressão bacana, uma impressão de qualidade, tá bom? Então, continuando aqui, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. A próxima coisa foi, tá vendo, ó? A abelhinha, eu fiz ela maior. Eu gostei muito desse estilo de crochê, cara. Eu acho muito bonito isso aqui, muito bonito, tá? Foi a segunda impressão que eu fiz. Logo depois, eu fiz uma impressão para esse cliente aqui. Eu tenho esse cliente aqui na minha cidade, né? Então vocês podem perceber que ficou muito bonito. Só que, como é aprendizado, né? Tem algumas falhazinhas no meio, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Então isso tudo aqui dá pra gente melhorar. Mas na qualidade final ficou muito boa. Esse chaveiro aqui eu fiz ele em SVG, depois exportei pro Bambolab. E eu gostei muito da qualidade inicial da gente. Agora é só fazer a sintonia fina, né? E aí, galera, eu fiz esse crash. E foi minha primeira pintura que eu fiz. Então, assim, não tá ruim. Acredito eu que não está ruim. Tem algumas falhazinhas ali, outras aqui, como aqui, ó, tá vendo, ó? Umas falhazinhas, mas fica muito ruim de você acessar aquilo dali com a canetinha, né? Então, eu comprei a canetinha, né? E ali fica muito ruinzinho, teria que ser aquele pincelzinho bem fininho para passar ali. Mas, cara, eu gostei muito da qualidade. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa qualidade aqui. E lembrando, tá? Eu fiquei tão ansioso para poder pintar e para poder fazer, né, logo de cara o crash, aquela coisa toda e tal, que eu não lixei nada nisso aqui e não passei primer. Ou seja, do jeito que saiu a impressora, eu pintei. Então, para vocês verem como que dessa forma já sai uma pintura muito legal. Então, imagina quando você lixa direitinho, quando você tem aquela paciência. Eu tenho um Mario ali que eu tô lixando e assim, eu tô indo nos mínimos detalhes, né? Aqui eu fiz sem lixar para ver como é que ia ficar. E o Mario lá eu tô lixando, passando massa direitinho para ficar lisinho, lixando de novo, tô tendo aquela paciência, né? Justamente pra gente ter a experiência de pintar alguma coisa que não foi tratada, entendeu? Então, olha só que legal, cara, que ficou essa qualidade, eu gostei muito. Aqui eu só passei uma demão, tá? Por isso que tá assim. Porém, aqui na parte de cima do topo eu passei 2 ou 3 demãos, dependendo do lugar. Tá bom? Gostei pra caramba desse crash aqui. Ele foi impresso com PLA branco, tá? Lembrando que todos os PLAs aqui que eu utilizo são da Volt 3D. Porém, tem um só que é da Bambolab, que é esse aqui que foi encomenda de cliente, ó. Que foi essa capivara. Tá? Esse PLA aqui é da Bambolab, eu gostei muito da cor, da qualidade. Cara, gostei muito disso aqui.
tá? Muito mesmo. E essa cliente aqui foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui presentear uma grande amiga minha, e essa amiga minha, ela apresentou para essa outra amiga dela, né, o que eu tinha feito um dinossaurinho, tipo porta-lápis assim, e cara, ela ficou apaixonada e ela encomendou para mim tanto essa capivara, quanto também um outro porta-lápis que eu tô esperando chegar, a cor rosa, para poder fazer. Então só aí já foi uma boa quantidade, né, de itens que eu já imprimi, de pessoas que solicitaram. Por exemplo, esse Batman aqui, ó, vou mostrar para vocês, foi de um amigo meu também, né, que ele quis. É um suporte de headset, tá? Olha só como é que ficou bacana, galera. Ficou muito legal, cara, a impressão. Muito bacana mesmo, ó. Então, isso daqui é um suporte de headset, tá? Esse daqui é um suporte também de uma encomenda que eu tive, de controle. É um suporte de parede. Então você aperta aqui com parafuso, né? Prende com parafuso. E é um suporte universal, então você consegue colocar controle... Ó, a purguinha aqui, ó. Você consegue colocar controle de Xbox, controle de PlayStation 5, controle de GameSir, né? Várias outras marcas. E ali tem eles, ó, tá vendo? Imprimi 5 de cada cor que ele solicitou, né? Depois tem que fazer o chaveiro, que também teve um outro cliente que solicitou chaveiro. E, cara, é isso. Graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Deixa eu abrir aqui no computador. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, essa daqui é minha lojinha, tá? Que eu criei, ó. Loja.estilonerd. Eu já tinha essa página, eu já vendi algumas coisinhas lá, mas voltei a trabalhar só com a parte de impressão 3D. Olha só como é que ficou bacana esse casaquinho, que também foi para cliente. A abelhinha, né, que eu mostrei para vocês. Esse dinossauro aqui, ó, eu tinha mostrado, esse dinossauro que eu comentei com vocês, né, de que eu tinha dado para aquela amiga minha. E o Blastoise, cara, foi uma encomenda pro meu sobrinho. Olha que legal. Esse Blastoise ficou a coisa mais linda, galera. Imprimi ele em multipartes. Eu não tinha a cor cinza, marrom e essa de pele aqui. Então eu tive que encomendar. Aí obviamente chegaram, né? Essa daqui é a Bambu Lab, essa cor de pele. E esse Blastoise ficou muito maneiro mesmo. Ficou perfeito o Blastoise, tá? A capivara, a logo da F1 também, isso daqui foi um presente. E aqui os suportes, tá? Então assim, para vocês verem que foi só eu começar a mostrar que eu tava fazendo impressão 3D, que já teve gente, não, eu quero isso, eu quero aquilo. E olha que eu nem divulguei, eu não divulguei. Agora que eu tô começando a colocar aqui no Instagram. Então assim, muita gente já tá sabendo que eu tô com impressão 3D e já tá falando, poxa, que bacana, pô, faz isso pra mim, faz isso assado e tal. Então tá muito legal. E agora aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tô fazendo um... Cadê? Aqui, ó. Eu tô fazendo um chaveirinho de disco de freio, porque eu vou começar a fazer os chaveiros, né, pra deixar em consignado. Cara, olha isso aqui, cara. Olha essa qualidade aqui, galera. Tá vendo, ó? Olha que bacana, cara. Eu vou começar a colocar os chaveirinhos em consignado. Então eu tô fazendo um chaveiro pra gente testar, ver se tá legal, fazer a configuração correta dele, pra aí sim a gente distribuir e imprimir vários, tá bom? Então, aqui já foi falado, certo? Ah não, isso daqui foi teste de suporte, ó, que eu fiz. Pra cada birigui desse daqui, eu botei uma configuração de suporte diferente, né? Claro que aqui já tá sem suporte, mas eu coloquei uma configuração de suporte diferente. Tá bom? Ah, e outra coisa. Foi aqui que eu comecei a testar a pintura. O próprio barquinho, né, que eu fiz, que não ficou muito bom, confesso. Essa foi a primeira impressão que eu fiz. Eu comecei a testar a pintura, sabe? Testar a questão de pintar certinho, de pintar alinhado. Então você pode pegar o próprio barquinho que você fez aí e começar a fazer um testezinho na pintura, tá bom? Beleza, aqui a gente já falou, ali eu tenho as canetinhas. Agora então vamos passar aqui pro... Vou até sentar aqui também, pro armário, tá? Onde eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei aqui,
tá? O que que eu tenho. Então, olha só, pessoal. Aqui não tem jeitinho, né? Aqui eu vou criar uma gavetinha para poder organizar aquilo dali. Mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, eu tenho os filamentos, essas cores aqui. Os 3 são da Volt 3D, tá? Eles ficam com sílica ali dentro, tá bom? Depois eu fecho direitinho ali. E eu tenho essa outra caixa de filamento aqui também, em que eu tenho ali o bege da Bambolab e esses outros 3 aqui são da Volt 3D, tá? Dessa forma que tá aqui, a gente já tem 33% de umidade, tá? Estava menor, estava com 30, 29, mas já tem praticamente aí 4, 5 dias ou até mais que essas sílicas já estão ali. Então já tá na hora de secar essas sílicas e colocar nova, né? 33% ainda tá razoável, tá bom? Então, ó, aqui, né, nesse lado aqui, a gente tem um branco que chegou ontem, que vocês perceberam ali que o branco já tá quase acabando. Então não é legal a gente deixar acabar, tá? Que eu já comprei um branco para reposição. Comprei essa cola aqui. Eu sei que não é a ideal, tá? A ideal é a 200, mas eu só tinha essa daqui na merceariazinha que tem aqui. Eu comprei essa daqui mesmo porque eu precisava colar uma peça, tá bom? E aí, galera, a gente vem para os alicates, né? A gente vem para aquele kitzinho básico, kitzinho padaria, né? Para quem gosta de carro aí sabe que tem o kit turbo padaria. Aqui é o kit turbo de impressão 3D, o padaria de impressão 3D, que é o que? Paquímetro e alicate. Isso aqui é o kitzinho que você tem que ter, ó, estiletezinho, paquímetro e alicate. Tá? Alicate para cortar o filamento certinho, no ângulo correto para colocar ali no MS. Esses alicates aqui para tirar suportes, né? E as outras coisas. E o paquímetro, obviamente, para medir, tá? Bom, aqui, galera, esse daqui eu sempre deixo aqui, esses daqui eu guardo, tá? Beleza. Aqui do outro lado, na realidade, a gente tem aqui, eu esqueci o nome disso daqui, cara. É um negócio de temperatura, para medir temperatura, tá? É um sensor de temperatura, vocês vão entender o porquê. Isso daqui é uma caixinha da mini retífica que eu comprei. A mini retífica não tá aqui, ela tá na realidade numa outra mesa onde eu tô lixando o Mário. Porém, aqui tem as argolinhas dos chaveiros, tá? Então, essas caixinhas são muito boas, cara, não joga fora não. Já que a gente precisa de muita bugiganguinha, essas caixinhas valem muito a pena a gente manter, tá? Isso daqui, galera, é a fonte 12 volts chaveada, vou falar pra vocês também, tá? Ó, isso daqui é uma caixinha vazia, que não tem nada não, que foi a caixinha daquele bagulhinho lá, ó, que fica rodando um negócio em cima, tá? E aí eu guardo, né, porque sempre, às vezes precisa. Aí você fala assim, pô, mas por que você comprou isso aqui, cara? Porque futuramente eu vou fazer uma estufa, tá? Para guardar os filamentos. Então aqui, vocês podem ver que ele só tem a sílica, né? A gente só tá com filamento com a sílica. E futuramente, se Deus permitir, a gente tem uma quantidade legal de filamento, eu vou precisar fazer uma estufazinha com a fonte, né? Botar um coolerzinho dentro, uma lâmpada, enfim. Então a gente precisa se organizar enquanto a isso, tá? E aí, galera, ó, aqui eu já imprimi também, eu não sei se vocês já viram, mas isso daqui é um contador. Deixa eu ver aqui, ó. Isso daqui é um contador. Não sei se vocês viram isso aqui. Em que você vai apertando aqui, ó. Tum, tum, tum. E aqui vai mudando o número. Isso daqui, cara, é muito utilizado em campo de futebol, pelada dos amigos, tá ligado? Aquela peladinha de final de semana. Então, galera usa muito isso aqui. Principalmente os clubes, né? Aqui na cidade a gente chama de arena. Então, olha só, cara, essa impressão que bacana que ficou, galera. Olha só isso aqui. Tá vendo? Ficou tudo muito legal, cara. A tolerância aqui de entrada de parafuso, ó, não sei se com uma mão eu vou conseguir. Mas, cara, entra direitinho aqui o parafuso aqui, ó. Olha lá, entrou. Entra direitinho, tá vendo? Então, cara, tudo impresso direitinho. Tá vendo, ó? Olha que legal.
Ó, as engrenagenzinhas. Por quê? A ideia, pessoal, deixa eu fazer assim. A ideia é justamente fazer isso daqui como um protótipo, óbvio, e ir nesses lugares e oferecer isso aqui, entendeu? E eu tenho certeza que isso daqui vai dar certo. Certeza. Porque isso aqui é muito bom e se paga, né? Então o cara que vai comprar isso daqui lá para a arena dele, para o jogo de futebol dele, se paga rapidinho com a galera que vai utilizar. E é um negócio até que durável. Então, pô, essa plaquinha aqui é pesada, cara. Não gasta muito filamento, mas é uma plaquinha pesada. Então, assim, isso aqui vale muito a pena vender. O custo é baixo de produção e você consegue vender com valor agregado muito bom, tá? Pessoal, então, eu acho que eu mostrei tudo, tá? Tem algumas coisinhas ainda para chegar. Tem a cor rosa, né, que eu comentei com vocês, que eu comprei. Já tem o preto também, que vai chegar amanhã, o filamento preto. Mandei fazer cartão de visita para mim, então se vocês quiserem que eu mostre para vocês como que ficou o cartão de visita, eu comprei também embalagem para poder colocar, né, as peças dentro, personalizar. Eu comprei tudo, tá? Tudo. E como eu falei para vocês, o mais legal de tudo isso é que assim que eu comprei a impressora 3D, eu já comecei a vender logo de cara. Então não parece não, galera, mas olha só. Eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu cobrei R$60 nessa capivara aqui. R$60, tá? O outro que eu vou fazer, eu cobrei também R$60. Esse daqui, do Batman, eu cobrei R$60 também porque era para um amigo, tá? Então, eu tô praticando preços, galera, que é o seguinte. Eu não tô cobrando nem tão caro e também não posso cobrar barato. Todos os preços que eu tô praticando, eu tô calculando o meu custo que eu tô tendo. De filamento, custo de energia, custo de degradação da máquina, tudo isso eu tô calculando, tá? Então, nesse caso aqui, do Batman, principalmente por ser um amigo meu, eu cobrei um valor mais em conta. Eu sei que esse suporte aqui na internet tá 80, tem gente vendendo até R$100. R$100 eu já acho bem caro. 80 eu acho um valor bem ok, mas era para um amigo, então eu acabei vendendo a R$60, tá? Esse suporte aqui eu vendi a R$10, a R$14 cada um. Eu vendi 10. Ou seja, se você somar aqui, ó, R$60, certo? Mais 60, 120. Mais o outro que eu vou imprimir, que eu estou esperando o filamento, mais 60. Então só aí já são R$180. R$180 com 10 desse aqui dá R$320, certo? Ou seja, mais 140, R$320. Aí tem os dois chaveiros que eu vou vender, R$10 cada um, né? Aí teve, por exemplo, o Blastoise. O Blastoise eu cobrei 80. Então, basicamente, a impressora se pagou. Isso com uma semana. Deu para entender? Isso com uma semana. Então, assim, a pessoa que fala, poxa, a impressão 3D não dá dinheiro, sinceramente, eu não sei, cara. Assim, numa boa, eu acho que ela tá errando. Eu acho que ela tá errando em alguma forma de projetar cliente, de divulgar isso. Porque, de fato, ela não vai dar dinheiro se você ficar só imprimindo coisas para você e você não colocar isso na internet. Ninguém vai saber que você tá fazendo aquilo dali. Então, assim, o chaveiro em si, poxa, já é maravilhoso, porque o chaveiro você tem um custo de R$3, você vende a 9, 10, dependendo do chaveiro. Então você está ganhando 200% em cima do chaveiro. Então, assim, ganhar 200% não é ganhar dinheiro. Então, assim, é questão de você divulgar de fato. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse chaveiro aqui para teste. Vou começar a imprimir, eu vou imprimir 3 desses daqui, depois vou imprimir 3 de outros e assim por diante. Eu vou criar um portfóliozinho, vou imprimir o mostruário do chaveiro e, cara, eu vou para os lugares que eu posso ir. Por exemplo, aqui embaixo tem uma mercearia, é muito boa, vai muita gente ali. Eu vou no meu barbeiro, vou deixar lá com o meu barbeiro para ver se ele curte a ideia. Eu tenho um amigo que tem casa de ração, entendeu? Então vou deixar lá na casa de ração com ele. Então, assim, você tem que realmente ter uma visão de negócio, porque se você não tiver, fica realmente difícil.
tá? Então eu tô falando isso para aqueles que têm dúvida em adquirir uma impressora 3D. É claro que eu tô no início, mas poxa, eu tô no início já vendendo. E graças a Deus por isso, porque eu tô gostando muito disso aqui, vocês não têm ideia, sabe? Então, mexer com criatividade, mexer com modelagem também, porque eu sei mexer, eu sei trabalhar no SketchUp, né? Eu fiz curso há muitos anos atrás, então o que eu precisar fazer em relação a coisas mais simples, obviamente, eu consigo fazer. Então, assim, se uma pessoa chegar, poxa, eu queria uma peça para tal coisa, dependendo da peça, eu consigo fazer para a pessoa. Então, assim, isso que é o mais legal, né? E é óbvio, né, pessoal, que inicialmente todo mundo começa imprimindo coisas prontas. Todo mundo vai no Make Word e imprime isso aqui. Todo mundo. Todo iniciante, sem exceção, ele vai, pega a peça pronta e imprime. Agora, o mais legal de tudo, depois que você já tiver uma experiência bacana com isso, é você projetar as suas próprias coisas. Então isso daqui eu estou fazendo porque de fato está dando dinheiro. Mas futuramente eu quero projetar as minhas próprias coisas. Tanto é que eu já estou vendo um programa de modelagem 3D para poder aprender, para poder fazer. Então assim, para a pessoa também poder ser diferente, ela precisa fazer diferente. Sabe? Então pode ser que chegue uma hora que tudo isso aqui pare, que eu pare de vender as coisas prontas? Pode. Mas se eu souber o programa de modelagem, isso não vai me afetar, porque eu vou fazer personalizados. Deu para entender? Então, por exemplo, fazer um mecanismo desse daqui, ó. Tá vendo? Cara, isso daqui alguém projetou isso aqui, né? E sendo bem sincero, não tem mistério. O que tem mistério aqui são as medidas, como funciona, o funcionamento, mas projetar em si não é difícil. Se parar para analisar, são formas geométricas simples, só que a pessoa precisa saber modelar, entendeu? Então, pessoal, é isso, tá ligado? Imagina eu estar falando esse tempo todo e não tá ligado. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, desculpem não ter enviado o vídeo do unboxing aqui para vocês. Eu estava muito ansioso, tinha muita coisa durante o dia para fazer. Eu fiquei um pouco chateado que a madeira chegou depois, eu fiquei por conta do caramba lá com o cara. Enfim, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou instalar tudo, vou fazer um vídeo detalhado, mostrando como que tudo ficou e depois eu lanço o vídeo do unboxing. Até porque o vídeo do unboxing seria mais para vocês também. Mas muita gente já viu o unboxing, né? O unboxing é uma coisa que, como é que eu posso dizer? Não tem tanto mistério. Então eu falei, cara, o vídeo mais importante do canal é esse aqui. O vídeo mais importante do canal é esse. É onde tudo começou. Certo? Então assim, galera, a ideia, tá? Já vou contar para vocês os planos futuros. A ideia é a gente comprar, de repente, mais um armarinho desse aqui que eu vou precisar. É a gente colocar a estante. Esse espaço aqui realmente ele vai ficar muito diferente, tá? Não é para agora, obviamente. A gente acabou de fazer isso aqui, mas de acordo com que for passando o tempo e a gente tendo a necessidade de mudar alguma coisa, eu vou mudar, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Como vocês sabem, eu gosto de vídeo bem rápido, bem diretão, sem edição. O máximo que eu coloco é uma musiquinha de fundo, só para não ficar muito silêncio, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu estou extremamente feliz com o resultado que a gente teve no primeiro vídeo do canal, cara. Se eu não me engano, a gente está com 200 inscritos ou 190 e pouquinhos. O vídeo acho que já passou de 2.000 visualizações. Cara, eu estou muito feliz mesmo com esse resultado. E eu quero fazer um teste com você que você está me ouvindo aí. Um teste com você que você está me vendo. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, comenta Pinduca. Fechou? Comenta aí, Pinduca. Por quê? Pinduca é o nome da nossa impressora. Eu coloquei o nome dela de Pinduca. Não sei se aparece aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Dispositivo, Pinduca. Tá vendo? Então eu coloquei o nome dela de Pinduca. Tá bom? Então se você chegou até o final do vídeo, eu quero ver quem foi guerreiro, hein? Escreve Pinduca, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tamo junto. E olha,
Não esqueçam que eu vou começar a fazer muitos shorts aqui no canal, mostrando algumas dicas. Só uma coisa que eu fiz ali, eu ganhei 40 minutos a menos na impressão, melhorando a qualidade da impressão. Então eu fui imprimir um negócio aqui de 7 horas e eu tinha colocado isso nesse filamento, tá? No Volt. Eu tinha colocado para imprimir, tinha dado 7 horas e 40. E eu fiz uma configuração ali que melhorou a qualidade e eu diminuí 40 minutos da impressão. Então isso eu vou passar para vocês nos shorts, tá bom? Então é isso, pessoal. E outra coisa, comentem aí embaixo se vocês querem que eu crie uma comunidade no WhatsApp, tá? Se vocês querem que eu crie um grupo lá para a gente poder participar e tudo mais. Então, no final agora do vídeo, você vai comentar Pinduca e vai falar se você quer ou não o grupo no WhatsApp para a gente trocar ideia, a gente falar dicas um pro outro, ajudar as pessoas. Fechou? Tamo junto, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tô muito feliz com tudo isso aqui que tá acontecendo e tô muito feliz por ter vocês aqui também comigo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. É nóis. E boa semana pra todo mundo, né? Porque esse vídeo ainda vai sair hoje, domingo. Beleza? É nóis, tamo junto.